Uma Vida de Obediência, de Elizabeth Elliot. Capítulo 14. Troca. Minha vida pela dele. É meu grande prazer nesses dias observar o crescimento e aprendizagem de um menino de 4 anos e de sua irmã de 2. O clima do lar deles é de amor, o que significa que às vezes o sol brilha e às vezes o tempo está nublado. Há muita risada, leitura de histórias, jogos, pipoca junto ao fogo, carinho, cadeira de balanço e canto de hinos. Há também disciplinas físicas ocasionais. Uma mãe e um pai que amam seus filhos não podem permitir que eles sigam seus próprios caminhos. Eles desejam para seus filhos liberdade e alegria, coisas que nenhum ser humano caído pode encontrar sem instrução, exemplo e correção. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Salmo 119, 2. Quando os filhos se rendem de bom grado às instruções dos pais, o clima é ensolarado para todos. Quando eles se recusam, as nuvens de tempestade se acumulam. O mesmo menino e a mesma menina avidamente consentem à sugestão de uma história ou de um pouco de pipoca. Eles não estão tão ansiosos para recolher os brinquedos ou comer brócolis. Se ao menos os pais pudessem fazê-los ver que o propósito em todas essas coisas é a felicidade final e a plenitude dos filhos. Eles o amam o suficiente para dizer não à maioria dos programas de televisão, para não ficarem acordados até tarde como alguns de seus amigos, não para comer algumas porcarias. Seus pais os amam o suficiente para exigir uma hora de solitude e tranquilidade para cada criança a cada tarde. Eles o amam o suficiente para ficarem de braços cruzados enquanto as crianças aprendem a fazer coisas sozinhas, coisas que os pais são fortemente tentados a fazer por eles. Eles os amam o suficiente para permitir que, quando o crescimento em sabedoria e a independência o exigem, os filhos sejam feridos, tenham dificuldade e, às vezes, até mesmo falhem. Disciplina é o mesmo que punição? Perguntou-me uma jovem mulher. Ela ficou perturbada com a ideia de que Deus queria vingar-se. Eu lhe dei 1 Coríntios 11, 32. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A punição de Deus sobre seus filhos nunca é uma retribuição, mas sim uma correção. Sabemos que somos realmente seus amados filhos e filhas, compartilhando a disciplina da qual todos compartilhamos, para um alto propósito, a saber que um dia possamos compartilhar da santidade dele, obter vida. Hebreus 12, 9. A história de Jonas ilustra poderosamente a tolice de dizer não ao nosso Pai que está nos céus. Ele pensou que poderia escapar de fazer o que Deus pediu. Em vez de ir para Nínive como ordenado, pegou um navio para Tarsis, pensando que estava fora do alcance do Senhor. Uma decisão como essa está fadada a resultar em uma tempestade de uma espécie ou de outra, e no caso de Jonas foi um furacão literalmente. Pense nos problemas dos quais ele poderia ter sido salvo se tivesse obedecido. A tempestade, o horror de ser jogado para fora do barco, as mandíbulas do grande peixe que se aproximavam, vindo do fundo escuro do mar. O trauma de ver-se de fato engolido e 3 dias inimaginavelmente terríveis dentro do estômago da criatura. Mas foi o amor inexorável que o seguiu, mesmo naquela escuridão. Foi, de fato, o amor de Deus que ordenou aquele estranho meio de salvamento para seu profeta voluntarioso, o que o próprio profeta veio a reconhecer na oração que fez dentro da barriga do peixe. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas 2, 5 a 7. Então o Senhor falou com os peixes. Os peixes vomitaram Jonas e ele foi salvo. Quando Deus lhe deu uma segunda chance, ele não perdeu tempo. Vá para Nínive. Jonas foi imediatamente. Certamente ele foi mais sábio agora. Quanto mais feliz ele poderia ter ficado se sua primeira resposta tivesse sido a do salmista. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Salmo 119, 129. O objetivo de todo verdadeiro discípulo é agradar o seu Deus. A Bíblia é o nosso guia, mostrando-nos como fazer isso. Cozinhar é um grande prazer para mim. Eu adoro cozinhar boa comida para pessoas com bom apetite. A maior parte do que cozinho faço sem receitas, porque são coisas simples que já fiz muitas vezes. Mas de vez em quando tenho tempo para fazer algo maravilhoso e fico feliz em recorrer a uma autoridade que possa me dizer como fazer. Se é massa chus,
que eu preciso para os profiteroles, eu não invento a receita à medida que vou avançando, escolhendo jogar 2 xícaras de farinha e água fervente antes de adicionar a manteiga. Não seria uma massa chula, afinal. Seria uma bagunça. O objetivo da cozinheira, uma sobremesa perfeita, não será alcançado sem que ela primeiro desista de seu direito de fazê-lo à sua maneira. Depois estude o livro e faça exatamente o que ele diz. Quando sou a cozinheira, eu me rendo fácil e felizmente é uma receita de massa de M.F. Fisher. Acredito na palavra dela, de que se eu fizer isso, terei aquilo. Por que então, em vez de tomar como certa a palavra de Cristo, preferimos argumentar? É muito difícil, muito restritivo, isso não é coisa para mim. Para reivindicarmos nossos direitos, para nos virarmos por conta própria? Desta forma o paraíso se perdeu. É o mesmo inimigo que vem até nós hoje, com a mesma mentira. Você não morrerá, mas viverá. No entanto, Jesus ainda chama fielmente a vida e para dar a felicidade àqueles que seguirem o seu caminho. É verdade, é o caminho da cruz, mas somente esse caminho leva à ressurreição. Ele oferece uma troca, a vida dele pela nossa. Ele nos mostrou o que quis dizer ao se doar. O fato avassalador da obediência do Filho ao Pai, o próprio inferno atormentado pela infinita majestade, não nos chama muito mais para longe de nós mesmos, muito além da busca lamentável, calculista, covarde, egoísta, autointeressada daquilo que o mundo chama de felicidade? Ele nos oferece amor, aceitação, perdão, um peso de glória, plenitude de alegria. É tão difícil oferecer de volta os presentes que, em primeiro lugar, vieram das mãos feridas. Corpo, mente, posição, tempo, posses, trabalho, sentimentos. É claro que não esgotamos a lista das coisas que devem se render. Incluímos apenas uma amostra como forma de ajudar a perceber o princípio da auto-oferta, que funciona da seguinte forma. Se sofrermos com Cristo, reinaremos com Ele. Se um grão de trigo morre, ele produz frutos. Se renunciarmos ao nosso luto, Deus nos dá uma veste de louvor. Se trouxermos nossos pecados, Ele os substitui por um manto de justiça. A alegria não vem apesar da tristeza, mas por causa dela. Quando a disciplina se torna uma rendição alegre pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo.